Que papel devem ter os fundos de financiamento das políticas de meio ambiente numa perspectiva de retomada da agenda ambiental do país a partir do início do ano que vem? Nós estamos falando do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Fundo Amazônia e do Fundo Clima, entre outros. A pesquisadora Alessandra Cardoso, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, uma ONG com sede em Brasília, coordena um estudo que vem mapeando cada um desses fundos. A ideia da pesquisa é apontar os gargalos existentes e propor caminhos para a retomada desses mecanismos de financiamento. O que a gente tem discutido bastante, dito bastante, o INESC acompanha a política ambiental há muitos anos, é que não tem política para o meio ambiente sem dinheiro, não tem política para o meio ambiente sem orçamento. E o orçamento para o meio ambiente, tradicionalmente, isso é uma questão histórica, ele sempre foi muito baixo, sempre foi muito reduzido. Inclusive, a gente olha para o tema do orçamento para o meio ambiente, não só para os fundos, mas para o recurso que tem no MMA, o recurso que tem no IBAMA, o recurso que tem no ICMBio, e a gente olha o tamanho dos desafios da política ambiental e socioambiental, né? O desafio de basicamente tirar uma política que é muito boa do papel, né? Da lei que foi construída aí desde a década de 80 e que é uma legislação, a gente sabe que é muito robusta, que é muito importante e com uma dificuldade imensa de implementação. Então, não tem como implementar essa política que é tão importante, que é uma conquista da sociedade brasileira, sem que haja orçamento público. E aí os fundos são instrumentos para essa política. Criado em 1989, logo após a promulgação da nova Constituição, o Fundo Nacional do Meio Ambiente é o mais antigo desses fundos e foi o primeiro a ser analisado pelo estudo do INESC. Ele vem como instrumento para fortalecer e implementar a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81, depois vem a Constituição em 88, e ele é criado em 89 por lei. Então, é um fundo que ele nasce com esse espírito, ele nasce também com uma perspectiva nacional, né? Não é um fundo para a Amazônia ou para a Mata Atlântica. Ele também vem com o desafio de implementar uma política não só para a floresta, não só na área rural, mas também no espaço urbano. Então, ele é um fundo muito importante. E quando a gente vê o que aconteceu com esse fundo, a história desse fundo, primeiro ele foi perdendo recursos ao longo dos anos. Hoje ele tem pouco mais que 30 milhões, que é muito pouco para o desafio de implementar uma política nacional. Em todos os biomas? Em todos os biomas, para a área, para a floresta, para o cerrado, para a Mata Atlântica, para o urbano também, né, que tem desafios da política ambiental que são muito importantes. E na avaliação de vocês, o que é preciso ser feito para retomar o Fundo Nacional do Meio Ambiente? O Congresso brasileiro está discutindo o projeto de lei orçamentária para 2023. A gente tem feito, INESC, junto com outras organizações, um trabalho de defender o fundo, né? Há 2 anos que nós estamos tentando defender o fundo, tentando convencer a Comissão de Meio Ambiente, parlamentares, senadores, de que é importante preservar esse fundo. Para que haja mais recurso, é importante que esse fundo ele seja fortalecido financeiramente. E aí o que o nosso estudo mostra é que hoje só 20% das multas pagas para o IBAMA alimentam esse fundo. Primeiro, 20% é muito pouco. Não seria possível fazer um decreto, sabe, no começo do ano, dizendo, olha, a partir de agora não é mais 20% das multas do IBAMA que vão alimentar o fundo, e sim 50%. Isso já daria um super reforço, né? Então a gente tem 30 milhões, a gente poderia passar aí pelo menos a 50%. Mas, acima de tudo, é importante que, de fato, as multas sejam cobradas e que o Estado volte a atuar fortemente em fiscalização ambiental. A entrevista completa com a pesquisadora Alessandra Cardoso você vê na edição de novembro do EcoSenado. O programa vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde e no domingo, 8 da manhã e novamente às 5 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco de hoje. A gente volta na semana que vem.